Olá, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Paula. E juntas nós somos a Vivendo da Nossa Arte. Episódio de hoje: sororidade entre manas artesãs. Sororidade, relação de irmandade, união, afeto ou amizade entre mulheres, assemelhando-se àquela estabelecida entre irmãs. Sim, precisamos falar sobre sororidade entre manas artesãs. Mas antes de falar sobre o tema, vamos lá! Se você não segue ainda Vivendo da Nossa Arte nas redes sociais, siga a gente tá no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Pinterest e no YouTube, Vivendo da Nossa Arte. E se você quiser ter uma comunicação mais direta com a gente, participar de um canal bem massa, onde toda sexta-feira a gente solta um boletim de artesã para você ficar atualizadíssima. Você entra lá no nosso canal no Telegram, é só colocar Vivendo da Nossa Arte, porque lá a gente tá com uma comunicação mais direta. Vamos falar então sobre esse tema, Paula? Bora falar sobre esse tema que é tão necessário no nosso ramo, e a gente vai também dar dicas de como fortalecer essa sororidade entre manas artesãs. A Amanda já falou, né, o que isso significa, essa palavra sororidade, e realmente o nosso mercado, ele é predominantemente feminino. Então a gente precisa realmente falar sobre isso. Realmente falar sobre o quanto uma competição desleal, uma competição negativa entre nós mulheres, manas artesãs, pode ser não, é um tiro no pé. Então, nesse momento, né, você que tá ouvindo, não sei se você tem um ranço aí com o feminismo, né, ou tem suas ponderações com o feminismo. Nós somos duas mulheres feministas, e somos uma marca feminista, e nós sempre deixamos o nosso ego de lado para falar sobre a luta do feminismo, que é a gente só tá gravando um podcast e conseguimos fazer com que você ouça por conta da luta feminista também, que nos deu o direito de falar, de se expressar, de falar show machismo, aqui não. E isso é algo muito importante a gente falar entre nós. Pode ser que role, né, mas às vezes rola um rancinho, tal, mas esse ranço, ele não é nada mais, nada menos do que falta de conhecimento, de se aprofundar um pouquinho mais na teoria feminista, que nos deu o direito também do quê? De estudar, de ler, de fazer uma faculdade. Então a gente só tá aqui falando, tendo essa liberdade de fala por conta dessa luta. Exatamente, e eu acho que não dá para falar, né, de artesanato sem falar de luta feminista, porque nós somos mulheres, nossa, 90% são mulheres que fazem o artesanato, e assim, é necessário a gente falar desse tema, porque além desse tema, quando a gente fala de artesanato, a gente fala de trabalhar em casa, e assim, às vezes se mistura esse ambiente como um ambiente público e privado, e aí dificulta mais ainda. Então é muito importante a gente falar desse tema, a gente sempre tá falando do feminismo em si, porque a gente precisa sempre andar junto com o artesanato, né? Às vezes a gente tem que atualizar um pouquinho mais o artesanato, o comportamento, né, do artesanato mesmo. O que quer dizer isso, né? De que mulher trabalha em casa, mas trabalha para si, trabalha para o seu negócio. Então a gente precisa atualizar às vezes um pouco a história do artesanato, não que a história vai ser atualizada em questões de o que aconteceu, mas o rumo dela, né? O rumo que trabalhar em casa é algo ruim. Então a gente precisa sempre falar sobre feminismo e atualizar esse nosso mercado, porque é outra coisa, é coisas que não dá pra gente fugir. E falando nisso, a gente também precisa falar sobre essa questão de sororidade.
como a Paula falou, nós somos uma empresa feminista, nós somos uma empresa de mulheres que fala diretamente para mulheres e assim, a gente já ouviu pessoas, já ouviu não, pessoas já falaram pra gente, nossa, mas vocês não falam para homens. A gente até tentou falar para homens, mas a gente viu que a gente tava forçando a barra e tá tudo bem a gente falar pro nosso público. É esse público que a gente quer falar. E por que a gente quer falar para esse público? Porque um dos motivos é a questão da união, é de ter a sororidade entre artesãs. Então, a questão da rivalidade é algo que a gente precisa começar a trazer também, né, no mundo do artesanato. Isso existe demais. Você pode ir num grupo de Facebook ou num canal no Telegram, ou enfim, você sabe histórias de uma artesã tentando boicotar a outra, falando em relação de ai, sua peça não é tão legal, ou enfim, fica brigando, umas brigas assim muito loucas. E a ser assim, gente, pensar dessa forma é só um mecanismo de assim de sobrevivência do machismo, né, do patriarcado. E é isso que o patriarcado quer, que a gente compita, não sei se tá certo, né? Mas enfim, quer que rola essa competição aí entre nós, pra quê? Pra falar que a gente não é unidas. Porque assim, quando a gente fala em homens se unindo, a gente tá falando do quê? A gente tá falando de uma, entre aspas, uma irmandade, uma broderagem, né? E isso não pode acontecer com as mulheres, né? O patriarcado fala, né? O patriarcado diz. Porque mulheres unidas é um problema, é uma questão, é medo. E assim, eu vejo muitos homens tendo esse medo de quando tem uma discussão entre mais mulheres, eles se sentem menores, né? E não é questão de ser menor, é a questão de se sentir porque o patriarcado fez com que ele se sentisse menor. Então é algo que a gente precisa discutir e levar também para os homens, né? Levar para os homens que competição não é legal entre mulheres, porque tem alguns homens que gostam, né? E que não é natural. Eu acho que é esse o ponto, porque o patriarcado vem nos mostrar é que, tipo, é natural a competição entre mulheres. Quando o natural é algo assim, comer, beber, dormir, né? É algo inerente ao ser humano mesmo, né? O natural, necessidades fisiológicas, isso é o natural, né? Veio com a gente desde o nascimento e tal. Quando você reproduz uma fala, mas as mulheres... isso é natural entre as mulheres. Não, não é natural. Isso é socialmente construído. Isso foi feito para que a gente se desuna e o colegão lá, né, o homem, reine nessa desunião. É isso. Reine nessa desunião. Então, assim, brigas entre mulheres é normal, gente? Não, não é normal. Briga entre... não, mas olha lá, duas mulheres brigando por conta de um cara, tal. Não, isso não é normal, entendem? Então, assim, a sororidade vem pra gente se fortalecer contra isso. É uma força contrária a isso. Nada de doutrinação, obviamente, e tal. Mas é uma força contrária pra gente mostrar que não. A gente precisa, sim, ser unidas. E ainda mais no ramo artesanal, gente. Que rola uma desunião, é que, assim, a gente tem a gente tem, como se pode falar, uma experiência dos bastidores, das coisas, e rola umas tretas de ego, e é por isso que a gente fala, a gente precisa deixar o ego de lado para a luta feminista se prevalecer, para todas nós mulheres crescermos juntas no ramo artesanal. Exatamente. Quando você falou de competição, né, e assim, a gente tem que entender que nós somos diferentes, né, nós somos mulheres diferentes, não somos iguais, e a gente precisa respeitar essa diversidade. Com competição, a gente quer, né, colocar o meu posicionamento e o posicionamento da outra lá e ficar, né, brigando. Mas eu acho que tem que partir do princípio que somos diferentes, temos opiniões diferentes e não somos iguais, mas
existe uma coisa além disso, né? O respeito. E uma coisa que eu acho importante a gente falar, indo para esse prisma, né, de saber que não somos iguais e temos que respeitar as diferenças, que é importante também falar além de sororidade. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre dororidade, que é, né, um complemento para as mulheres negras. Dororidade vem complementar a dor da mulher negra. E tem um livro que eu vou abrir aqui no meu iPad, que eu não li ainda, mas eu estou aqui na minha listinha, que chama Dororidade, que é da Márcia Tiburi, da Vilma Piedade, que fala sobre a questão da luta, né? Não é só sobre falar sobre sororidade, tem que falar desse complemento da dororidade, que é o diálogo, né, de trazer a dor da mulher negra. Então, quando falamos de diferenças, também precisamos entender outras diferenças, porque a gente só fala da nossa diferença, né? Então a gente precisa falar de outras diferenças e entender. Então, vem, né, por um lado de empatia, a sororidade e a dororidade também. Uma empatia para a mulher negra, que a gente precisa se atualizar, a gente precisa trazer esses conceitos para a gente entender os vários universos que existem. Então, se você quiser ler, entrar aí no clubinho do livro aí, que tem uma galera que lê também os livros que a gente lê. Eu tô para ler esse daqui mês que vem, que é a Dororidade, Márcia Tiburi e Vilma Piedade. Eu acho importante a gente trazer esse tema aqui. Às vezes acontece muito no nosso ramo das mulheres estarem desmotivadas por trabalhar em casa, por estarem sozinhas, e eu acho que esse é o ponto-chave de trazer a luta feminista também com o artesanato, porque são mulheres que estão sozinhas em casa e pode rolar essa desmotivação, desculpa. E é importante a gente entender que às vezes só nossa, o seu trabalho é bonito, um incentivo. Às vezes, comentário, né? Isso acho que só fortalece o ramo e fortalece também a autoestima dessa pessoa que tá fazendo, né? Dessa mulher que tá fazendo. Esses dias mesmo eu tava conversando com um amigo meu, né? E ele tava falando o seguinte, que ele acha muito legal. Eu acho que a gente tá caminhando, eu acho muito bacana o nosso, né, a luta feminista em si, e ele falou uma coisa que eu nunca tinha olhado de fora, né, porque eu sou mulher, e ele tava olhando de fora, ele falou assim, é muito legal quando você posta uma foto, suas amigas vão lá e apoiam, né, porque tem gente que não apoia, tem gente que não curte, tem um eguinho aí, e é legal quando uma mulher apoia a outra, fala, ai, que linda, não sei o quê. E isso não acontece com os homens, né? Então, Verdade. os homens, eles sofrem com isso, né? Lembrando que feminismo não é o contrário de machismo, e isso fica muito claro. Quando uma mulher apoia, né, seja numa foto pessoal ou num trabalho, isso fala assim, caramba, a gente tá conseguindo, a gente tá acompanhando o processo de ter sororidade entre mulheres, né, entre manas artesãs, no caso. Então eu acho demais isso. Eu nunca tinha visto por esse prisma, mas eu achei demais esse comentário dele, porque realmente a gente tá caminhando. Existem mulheres que fazem isso, que apoiam, incentivam outras mulheres. E no artesanato a gente precisa só potencializar, a gente precisa só criar o hábito. Eu acho que é criar hábitos. A partir do momento que você cria esse hábito da gentileza entre mulheres, cara, a coisa muda. Totalmente. Transforma. E transforma não só a pessoa, você também se transforma. Acho que você mais se transforma, na real. Sim, muito. A gente vê muito isso. A gente tem um grupo de mentorandas e muitas apoiando umas às outras. Sempre que uma posta, a outra vai lá, comenta, a gente percebe que rola, né? Essa sororidade mesmo entre elas. E você também pode fazer isso, né? Você pode... quando você vê uma foto legal da sua colega, ou ela postou, né, tá fazendo conteúdo, é muito importante que você fale, nossa, muito legal. Agora, se você sentir algo assim, ai, nossa, tá super legal, mas eu não vou dar esse biscoito, sabe? Como se fosse, nossa, sabe? Ai, não vou dar esse biscoito não, porque tá muito legal, nananã. Tipo, esse ego, né, essa invejinha, algo assim pro negativo,
pensa sobre isso, olha para isso e tal, pensa sobre da onde vem, onde que é a raiz disso, mas mesmo assim não deixe de deixar do seu comentáriozinho, porque a caminhada, ela essa luta, né? Eu acho que é uma luta que a gente tem diária contra o nosso próprio ego, vamos dizer assim, esse ego mais negativo, ele precisa existir, mas é importante limpar ele, como se fosse uma piscina mesmo. E aí, que olhar para isso e apoiar a Mana Artesã pela causa feminista, pela luta também, pelo seu próprio trabalho, pelo que você significa para o mundo, porque você vai receber esse bate e volta, você vai receber algo bom também em troca, nem que seja um comentáriozinho numa próxima foto que você postar da mesma pessoa, né? Exato. Uma outra coisa que é muito importante a gente fazer é realmente levar conhecimento para mulheres. Ainda a gente faz muito pouco tempo, né, dando em números, em anos, que mulheres podem estudar. Então, levar conhecimento, levar o poder, realmente não é só levar o conhecimento, é o poder do conhecimento. O conhecimento tem um poder muito foda, que é a informação. E a partir disso, você consegue. Eu acho que vai além não sei, de sororidade, é realmente de um empoderamento individual que acontece e depois acontece no coletivo. Porque se você mostra para uma mulher, colocar um exemplo fora do artesanato, depois dentro, né, leva o conhecimento, né, de violência de gênero, de violência doméstica, você tem, né, primeiro o individual e depois isso pode brotar para outros, né, ter frutos. Então eu acho incrível levar o conhecimento para as pessoas. E como que a gente pode fazer isso, né, no artesanato? Como que a gente pode fazer isso no nosso ramo, como marcas? Realmente, sei lá, tem algum curso? Você vê que sua mana aí tá precisando de um help, né? Você conversou com ela falou assim, nossa, eu não tô sabendo fazer, por exemplo, conteúdo no Instagram. A gente deu o curso, né, gratuito da Semana Desbloqueia Artesã. Então, muitas artesãs comentaram, né, o arroba da outra, né, indicando o curso. Isso é muito legal. Quando a gente se ajuda nessa questão de conhecimento, a gente consegue compartilhar e, além de compartilhar, a gente consegue fazer empresas de mulheres crescerem, cara. Quando você compartilha um conhecimento técnico, enfim. Não estou falando aqui, só um parênteses que vem na minha cabeça, de mandar uma apostila paga, né, pra amiga. Isso é uma outra coisa. Isso é uma outra coisa. Não tô falando disso, eu tô falando de você compartilhar o que você já sabe, de compartilhar um curso, não dessa esfera. Acho que veio na minha cabeça, eu falei, eu vou falar sobre isso. Mas eu acho que é isso, compartilhar o que você sabe, levar o seu conhecimento. É muito feio, eu acho muito feio mesmo, pessoas que falam assim, eu não vou falar o curso que eu tô fazendo, porque ela vai copiar. Eu não vou fazer isso porque ela não quer. É muito feio isso, gente. Isso é cafoníssimo pra mim. Mas eu acho que isso também tá se quebrando. Eu vejo muitas artesãs. Eu faço também muito isso. Se alguém tá com alguma dúvida, eu sempre indico cursos, livros, enfim. Eu acho muito legal compartilhar o que a gente tá aprendendo. Ninguém nasce sabendo na sabedoria, então eu acho que compartilhar o que a gente tá sabendo é muito massa. Muito. E também a Amanda já falou, né? Mas é muito importante dar uma frisada na questão do respeito à diferença de todos os tipos, né? Então, por exemplo, tem gente que não curte muito o fato da gente falar uns palavrões. Gente, respeita, essas somos nós, a gente não vai mudar, entendeu? E isso não quer dizer que nós não somos boas profissionais nem nada, a gente tá sendo nós mesmas. Não, mas eu não gosto daquela artesã. Obviamente que a gente não tá falando para vocês passarem pano para coisas antiéticas. Isso já, obviamente que aí é com relação a ser humano. Aí não é legal mesmo. Mas eu não gosto porque, sei lá, ela não costura, ela cola.
Ela faz desse jeito que eu não concordo, sabe? Que eu desse, nananã. Gente, respeita, não tem como. Ela tem posicionamentos muito radicais, sei lá, feminista demais, tal. Gente, respeito também. Mas olha, aquela roupa que ela usou nada a ver, super vulgar. Gente, isso é o cúmulo do machismo. Quando a gente critica outra colega com relação à roupa, posicionamento e tal, veja se você não tá reproduzindo o discurso do maridão, se você não tá reproduzindo o discurso do namorado, do irmão, do pai. Da onde vem isso, né? Da onde vem esse valor? É machismo. Então, assim, é importante a gente sempre estar respeitando. Mais uma vez, a gente traz esse tema porque a gente percebe que rola uma disputinha aí entre artesãs e isso não é legal. Isso, assim, prejudica todo mundo, gente, todo mundo. E às vezes realmente a mulher não tá fazendo por ela, né? Não por ela, mas assim, é realmente uma reprodução que vem de casa e precisa aí ter uma autonomia, ligar assim na sua feminilidade e entender que isso tudo, e assim, não só elas, nós, todo mundo, né, vivemos em uma sociedade que todo mundo reproduziu ou reproduz ainda de alguma forma o machismo. Então, não é algo que estamos libertas. Não, cara, não estamos libertas. Estamos aqui para olhar, entender e modificar para daqui a algum tempo todo mundo tá liberto. Que, como eu já falei aqui, o homem também sofre com essa questão, né? O homem também sofre com a falta de feminilidade dele. Então, é algo que a gente precisa pensar. E quando você falou a questão de posicionamento, de respeito, né? Eu acho que às vezes a pessoa pode não se identificar. A pessoa tem que entender também que ela não está se identificando, né? A gente não se identifica com vários trabalhos. E mesmo não se identificando com vários trabalhos, a gente respeita o trabalho, né? A trajetória da pessoa. Jamais a gente vai falar mal, falando assim, caramba, cacete. Não, não é isso, né? Não odeio essa artesã. Não, gente. A gente tem que pensar, né? Ter um olhar crítico de nós mesmos e entender, olha, eu não gosto, não gosto, tenho ranço dessa artesã. Tá, mas vamos olhar, fazer essa autoanálise aí. Por que eu tenho, né? É falta de identidade ou essa pessoa é antiética? Entende? A gente tem que fazer essa autoanálise e falar assim, nossa, não me identifico com a forma que elas falam, enfim, com o jeito, enfim, com várias formas pode rolar uma falta de identificação. E tá tudo bem, só que tem que ter respeito acima de tudo. Então eu acho que é importante a gente fazer isso, e eu acho que aí indo um pouquinho mais na autoanálise, né, quando a gente não gosta das coisas, às vezes é só um reflexo do que a gente é ou não gostaria de ser. Então é importante a gente fazer sempre, quando acontecer esse ranço, ver se a pessoa é antiética ou você não gosta porque não tem essa similaridade com o que você curte. Tá tudo bem, tá tudo ok. Outra coisa que é importante a gente falar sobre sororidade, de que caminha junto, né? É a rede de apoio. É ter a união entre essas manas que estão fazendo acontecendo. O importante, quando a gente fala em rede de apoio, é importante a gente entender que a gente fala também de uma apoiar a outra, né? Rede de apoio é isso, é uma rede e cada uma vai apoiando numa dor e numa delícia que é fazer o artesanato. Então a gente percebeu muito isso na roda de artesãs, né, Paula? Que não é um apoio só único, é um apoio de todas, né? Não é uma pessoa sendo só apoiada, são todas apoiam uma a outra, e isso é muito foda. Porque a gente se identifica, né, com tudo que tá acontecendo, como todos nós estamos no mesmo ramo, é algo muito, muito bom que a gente consegue
fazer acontecer, né? Vai além de um apoio moral, né? Ele vai ali é quase um abraço mesmo. Então é muito bom. Se você gostaria de participar de uma rede, né, de apoio entre mulheres e artesãs, entra no nosso canal do Telegram. A gente tá batendo um papão lá, tá super gostoso. Hoje a gente tá falando sobre o guia de gestão de tempo Crescer com Calma e com Alma, que é um lançamento novo da Vivendo da Nossa Arte. Se você ainda não tem ele, faça-me o favor, né, meu amor? Vamos organizar o nosso tempo, fazer e acontecer, encaixar tudo e concretizar os seus sonhos. Mas entra lá no nosso canal do Telegram, se você tiver alguma dúvida sobre o guia também, o link tá na bio para você conhecer ele certinho. Mas é isso, a rede de apoio, ela se faz muito importante, porque daí a gente consegue colocar a sororidade na prática. Porque a gente pode, obviamente, praticar isoladamente, né? Cada uma na sua, tal, ter sororidade. Mas quando a gente tá numa rede de apoios, realmente a gente consegue perceber ela e também fazer essa automotivação. Nossa, mulherada tá junto comigo, tô passando pela mesma coisa, tal, nananã. E é muito legal isso. Então fiquem à vontade. O canal do Telegram é Vivendo da Nossa Arte. Sim, e voltando um pouquinho só na questão da rede de apoio, é muito gostoso, gente. É uma delícia quando a gente consegue entender que os nossos ateliês estão interligados. Os nossos ateliês estão sim interligados, artesãs. Por quê? Porque a mesma coisa que acontece aqui provavelmente acontece no artesã da Isa, né? Que pode acontecer da Priscila, enfim, que pode acontecer da Dani, da Renata, enfim, eu tô falando aqui das artesãs da Lise, da Pri Capri, enfim. Tô falando dessas artesãs porque nessa rede de apoio a gente vai conversando e entendendo que sim, nós estamos unidas por um único propósito, eu acho. Quando a gente tá nessa rede de apoio, o propósito é o quê? É entender a dor dela e entender que a dor dela também é dor minha. E aí você é gentil com a sua dor e com a dor da pessoa. E isso fica tão mais leve pra gente, tão mais fácil de caminhar, porque quando a dor é só minha, eu não consigo ver resultado, eu não consigo ver saída. E a partir do momento que uma outra pessoa, uma outra mana artesã consegue falar assim, caramba, essa dor é também minha, a gente fala assim, a gente dá as mãos e fala assim, tá, então vamos juntas aí nessa caminhada, vamos juntas passar por essa dor, por essa pedra, pular junta. E eu acho que aí eu vou trazer uma coisa que eu acho que dá pra gente comparar, que quando a gente consegue ter um muro, né, que é uma dor, e a gente tá sozinha, a gente não consegue pular esse muro sozinha. Mas quando tem uma outra, uma pode dar pezinho pra outra e depois puxar, né? E a gente vencer esse muro, a gente sair desse muro, a gente pular esse muro. Então, quando a gente fala de apoio, é isso. É pensar que esse muro, sozinha, a gente não consegue pular ele. Mas com o pezinho da outra, a gente consegue. E aí, lembrei de uma história que a gente... A cara da Paula. Você não quer contar essa história? Nossa. Conta! Falando de pezinho, de muros. Nossa, o que você vai desenterrar, amiga? Não é? Tô falando de muros. Podemos falar, não podemos? Podemos. Épocas de faculdade. E que delícia lembrar dessas histórias. Nossa, gente, beleza. O Interunesp, vou resumir aqui. Eu achando que a Amanda ia terminar com uma fala filosófica, ela me manda essa. Mas que eu lembrei, que é muros e é união, e se não fosse a gente estar juntas, a gente não tinha pulado o muro. Vai, conta. Vamos lá. Bom, Interunesp, Araraquara, faculdade, as duas, né, no ápice do auge do colágeno. Na cara, maravilhosas. Bom, enfim, deu no saco ao Interunesp, né? Só que por quê, gente? A gente tava morrendo de frio lá,
tal. E a gente pensou, vamos embora. Tá, vou resumir até... Bom, pegamos um táxi com 10 reais, né, mano? Nem tinha dinheiro. Nem tinha dinheiro. Pegamos um táxi com 10 reais e chegamos na frente da casa onde nós estávamos ficando. Uma casa de muro de pedra, não esqueço disso. E aí que a gente, assim... Uma república, no caso, gente. Era uma república que a gente estava alugando o quintal pra dormir. Enfim, época de faculdade a gente faz de tudo, né? E aí que não tinha ninguém na república, a gente não se deu conta disso, porque tava todo mundo no Interunesp, era muito longe. Aí que as bonitas, né, falaram assim, não, a gente vai ter que pular o muro, porque já que a gente tá ficando no quintal, a gente consegue ter acesso se a gente pular o muro. Bom, uma fez pezinho pra outra, uma já se esborrachou do outro lado. Aí puxou. Que era muito alto. Muito E alto. aí puxa a outra pra se esborrachar junto. Vai fazer o quê? Pelo menos dormimos tranquilo. Exatamente. E estávamos dormindo 4 dias com um travesseiro só. Isso é sororidade. E é isso, manas, é isso, é ver que o muro, ele vai existir pra todas, só que esse muro pode ficar bem pequenininho quando uma apoia a outra e uma dá o pezinho pra outra e aí a gente consegue Tá correr, junto. tá juntas e correr juntas, porque é isso. Eu acho que o exemplo do muro fica bem claro o que é sororidade, o que é ter dor, porque a gente tem as nossas dores da feminilidade, né, as dores da questão patriarcal que são foda mesmo. A gente tem que lidar isso, mas a caminhada juntas facilita o nosso processo. Então é isso, vamos sempre juntas pulando muros. Um beijo, vamos juntas!